Bem-vindos a mais um vídeo sobre modelagem sob medida, e dessa vez a gente vai falar de uma coisa muito importante quando a gente está trabalhando sob medida: ajuste, e especificamente ajuste de busto. Eu sempre repito, ninguém é igual a ninguém, então por que nossas roupas têm que ser? Se a gente está trabalhando em modelagem sob medida, a gente tem que respeitar isso, que nenhum corpo é igual ao outro, mesmo tendo as mesmas medidas. Então eu vou explicar para vocês por que a gente precisa do ajuste de busto, os defeitos que ele cria e como eliminar isso na nossa modelagem. Preparados? Quando a gente fala da modelagem em si, mesmo a sob medida é criada em cima das medidas da pessoa, ok? Mas a modelagem, ela é criada a partir de regras e proporções geométricas, questões de desenhos geométricos. Ou seja, ele presume que a gente é tudo igual, que é tudo dividido igual, o mesmo volume, a mesma proporção, o que na realidade não é. No quadril, por exemplo, o volume maior fica nas costas. O busto também, o maior volume normalmente se concentra na frente, né? Vamos imaginar uma pessoa que tem 100 centímetros de busto. Não necessariamente ela tem 50 de seios e 50 de costa. O desenho é feito dessa maneira porque não existe uma forma de você dividir exatamente. Desses 100, 60 são de frente e 40 são de costas. Não existe uma divisão, até porque a gente não tem linhas desenhadas no nosso corpo. Então ele desenha igual e cria e utiliza de outros elementos, ferramentas, para posicionar e distribuir esse volume. Então ali, quando a gente está dividindo o 100 em 4, né, a circunferência total em 4, a gente não está falando de volume, a gente está falando de medida. A medida está exata. No quadril, por exemplo, ele compensa fazendo a pence das costas ser mais profunda e mais larga que a pence da frente. Elas são diferentes porque o formato do corpo é diferente. No nosso corpo, para o seio, também temos a pence do busto. E isso ele vai posicionando e localizando os volumes do corpo. Às vezes a gente vai comprar um sutiã 40. Ele serve no busto, mas não serve nas costas. Ou serve nas costas, mas não acomoda os seios. E aí a gente tem que comprar ou se utilizar de outros elementos, né? Um extensor de costa ou outra coisa. Na Europa, em outros países, os sutiãs possuem duas medidas. Ele tem a medida normal, 38, 40, 42, 44, que se baseia na circunferência como na circunferência geral. E ele tem também uma outra medida que é a medida de copa, a medida do busto, do seio, que aí eles têm A, B, C, D, que é o tamanho do seio, se é menor ou se é maior. Então você pode comprar um 40A, 40B, 40C. O 40 vai te servir na largura e depois esse A, B ou C é o tamanho do bojo, se o bojo vai acomodar adequadamente o volume do seu seio. Algumas marcas no Brasil já começaram com esse tipo de tabela, com esse tipo de medida, mas ainda não pegou firme para ajudar a gente. É importante a gente analisar isso, porque como modelista a gente tem que acomodar a roupa no corpo. Uma blusa ou vestido, que quer que seja, com o busto não ajustado, vai dar defeito. O defeito mais comum que a gente vê é aquela sobrinha que fica, né, aqui na cava. Pode ser em roupa com manga ou sem manga, dá esse defeito. E às vezes você tá com um casaco, um tecido mais encorpado, fica um caroço, fica um levantado. Não é legal. E, gente, não adianta apertar na lateral, apertar a costura, porque isso não é a medida que tá errado. É o volume do seio que não tá batendo com a realidade daquele corpo. Outro defeito que acontece bastante, mas que muita gente não percebe, é que ele amassa o nosso seio. Quer um teste? Só para você conseguir visualizar? Veste uma camisa masculina. A modelagem masculina não foi feita para caber o volume do seio ali, ela é reta. Das duas, uma. Ou ela vai repuxar nos botões aqui
deixar aberto não quer dizer que ela está apertada, mas ela repuxa por conta do volume, ou ela vai amassar os seus seios, tá? Vai tirar, deixar você com uma aparência mais reta, não vai valorizar o colo ou o seu busto, mesmo se as medidas baterem, mesmo se ela for do seu tamanho adequada para você. Ela não tem espaço para acomodar corretamente as curvas do corpo. Ela acaba por dizendo, né, ditando como o seu corpo deve se comportar. E eu tô falando de camisa masculina só para vocês ilustrarem isso na mente de vocês. Mas tem muita camisa feminina que dá o mesmo defeito. Eu já tive, ou para aproveitar estampa ou alguma coisa, eles simplesmente ignoram a pence, cortam ela reta. É comum acontecer isso. Muitas vezes a gente não percebe. Suas clientes nem sabem que tem esse problema. Só vão perceber quando você mostrar algo melhor para elas, algo que acomode, que valorize o corpo delas, ao invés de amassar ou apertar tudo, porque elas não têm noção de que isso é um problema. Bom, então chega de bate-papo, vamos agora para a mão na massa. Aqui a gente tem uma base e a pence do busto, e é a pence que vai criar o volume do busto. Como a gente na modelagem divide por 4, trabalha com médias, ele vai criar um busto médio proporcional àquelas medidas que você está trabalhando. Mas tem pessoas que podem ter mais ou menos busto, e é aí que a gente entra com o ajuste. Vale reforçar que pence do busto desenha o busto. Essa outra é a pence da cintura. Ela serve para afunilar e desenhar a nossa cintura. Ela não vai criar o volume do busto. Por isso a gente pode ignorá-la por enquanto. Vamos trabalhar e focar somente na pence do busto, porque o ajuste é feito nela. Aqui na base, tá? Existem várias marcações, mas eu só fiz as mais importantes, que é o ponto M, que é um ponto de referência na construção da cava, e o ponto F, que seria o centro do nosso seio. O que nós vamos fazer? Vamos ligar esses dois pontos com uma régua. Esse ponto M, ele é um ponto de construção, mas ele ficaria mais ou menos bem onde dá os defeitos. Por isso que a gente usa ele como referência. Pode ser um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, mas a ideia é se manter nessa parte aqui, curva logo abaixo do braço, onde se concentram os defeitos. Não adianta fazer o ajuste lá em cima ou em outras partes, porque não é ali que o defeito acontece. Então agora, com a tesoura, a gente vai cortar a nossa base, tá? Vamos cortar na pence e no ponto M. Do ponto M até o F e a pence de cima até o F, de fora para dentro. Mas presta atenção e tome cuidado, porque a gente não pode soltar tudo. Deixa um pedacinho das peças do papel preso ainda para não soltar tudo, ok? Então agora, como vocês podem ver, a gente tem movimento com esse pedaço de papel, por isso que é bom que ele fique preso um pedacinho. Então vamos pensar, vem comigo. Se eu tenho mais busto, mais volume, eu preciso que essa pence seja maior, porque eu tenho mais volume, preciso de mais para acomodá-la. Eu prendi esse papel para ficar mais fácil de vocês visualizar. Então a gente precisa abrir essa pence, ok? Deixar ela maior. Então eu vou abrindo. Pode ver que, consequentemente, ele se sobrepõe aqui no ponto M. Aí fica a pergunta, então quanto que a gente tem que abrir para eliminar esse defeito? Pela pence é um pouquinho difícil da gente determinar. A pence pode ir para qualquer lugar do nosso corpo, ela gira 360. Então em cada posição, ela vai ter uma abertura diferente. Por isso a gente vai usar o M como guia. Pensa que a modelagem já foi toda desenvolvida nas medidas da pessoa. Então a base criou um volume mediano em relação àquelas medidas. A gente só precisa que ele seja um pouquinho maior do que o mediano. Ali no ponto M, a gente vai sobrepor, a medida pode variar de meio até estourando 2 centímetros. 1 centímetro funciona bem, normalmente não dá defeito. Se você colocar volume demais, você cria outro defeito na peça. Então a gente tem que respeitar ali algumas coisas. Parece pouco. Ali no M,
mas na pence dá uma diferença muito grande. Esse mesmo ajuste funciona também para quem tem pouco busto, tá? Ele seria o contrário, vice-versa, tanto para quem tem muito busto quanto para quem tem pouco busto. Mas vamos pensar, se eu tenho muito busto, eu aumentei a pence. E se eu tenho pouco busto, o que é que a gente vai fazer? Vamos fechar a pence. Então, ao invés de sobrepor em M, ele vai afastar. E ali a gente mantém a mesma questão e proporção do de aumento. Pode variar entre meio e 1,5 é o ideal. 1 funciona para muita gente. Se você abrir até 2 centímetros, pode ver que a pence quase fecha, né? Se você abrir muito. Assim como os nossos moldes, a nossa base tem que ser fixa, tá? Ela não pode ter essa abertura e nem mais esse movimento. A gente só movimenta para fazer o ajuste. Então, achou, fez o ajuste, você pode, papel, você pode remendar um papel ali, tapando os buracos, prendendo a sobreposição e já deixar essa base ajustada, porque toda peça que você for desenvolver a partir dela vai estar correta, seja blusa, camisa, casaco, vestido, macacão, o que quer que seja. Qualquer peça que você for desenvolver a partir dessa base, ela já vai estar toda ajustada e é uma preocupação a menos para você. Assim a gente encerra o ajuste de busto. Espero que tenha gostado, ele é bem fácil de fazer, vai dar um resultado muito grande nas suas peças sempre que você usar. Respeite as curvas e os volumes do corpo que você está trabalhando. Afinal, a roupa tem que respeitar e valorizar a pessoa que está usando, e não o contrário. Se você gostou, dá um like no vídeo, inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e compartilhe também esse vídeo. Afinal, um ajuste de busto vai te ajudar, na verdade, porque você vai aplicar ele agora, pode ajudar muita gente. Então, compartilhe nas redes sociais, segue a gente também lá nas redes sociais, sempre tem várias dicas para você. Então, gente, até o próximo vídeo.